Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós temos o privilégio de estar mais uma vez na casa do Senhor e participando desse momento de oração, de intercessão, de comunhão. E já valeu a pena, se terminasse agora esse culto, eu já estaria indo para minha casa satisfeito, porque Deus responde a adoração com fogo. Tem fogo nesse altar nessa noite. Ele já respondeu a nossa adoração. Mas queremos agradecer pelo privilégio de mais uma vez ministrar nesse altar. E eu agradeço a Deus e agradeço pela vida do nosso pastor Manuel Messias, nosso pastor Tiago, os demais obreiros aqui, o pastor Negi, meu querido companheiro, presbítero Manuel, e toda a igreja aqui presente. Não é fácil chegar nesse microfone, mas nós somos apenas o mensageiro, a mensagem vem dele, a palavra é dele, a igreja é dele, e é ele que faz na hora que ele quer, como quer, sem pedir licença. Ele é soberano, ele é todo-poderoso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Vamos ler do 1 ao 23. Mateus, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 ao 23, o título do texto, a epígrafe, está escrito: A parábola do semeador. Vamos entender então quais as lições que essa parábola nos outorga essa noite. Eu tenho certeza que muitos aqui já sabem de cor e salteado, a gente canta desde a infância, né? Sobre a parábola do semeador. Porém, se a gente for abrir a Bíblia 100.000 vezes nesses mesmos versículos, vamos extrair 100.000 lições diferentes, porque a palavra do Senhor é viva, é eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, é apta para discernir pensamento, as intenções do coração, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Sempre ela se renova, sempre tem algo novo na palavra do Senhor. Assim diz o sagrado texto: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Senhor, lemos a tua palavra, Senhor. Ó Deus, o texto sagrado que o Senhor pregou, o Senhor mesmo Jesus Cristo pregou esse texto. E foi o Senhor mesmo que explicou esse texto. Mas fala no Senhor, mais uma vez, a revelação da tua palavra. Ó Pai, toma o meu coração cativo. Ó Pai, tira o meu coração de pedra e me dá um coração flexível, Pai, ao teu falar, que eu seja sensível, Pai, ao que o Senhor vai dizer. Toma minha boca, ó Espírito Santo, com poder, com autoridade, que a tua mensagem alcance os nossos corações. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a parábola do semeador, como já foi lida e explicada, é uma das poucas parábolas que já traz o seu significado logo em seguida. A maioria das parábolas, Jesus proferia e ficava para cada um subentender o que Jesus queria dizer. Em particular, alguns chegavam e perguntavam a Jesus. E essa foi uma das que as pessoas não entenderam, apesar do assunto ser muito fácil, ser muito explícito. Aparentemente não há nenhum segredo na história de um semeador, de um agricultor que lança sementes e, de acordo com o solo, tem-se uma determinada colheita ou não. Mas Jesus usa essa história, esse tipo de ilustração, para ensinar verdades sobre o reino de Deus. E os discípulos, como todo judeu, sempre que ouvia a palavra o reino de Deus, eles ficavam muito entusiasmados, muito animados, porque para eles o Messias viria implantar o reino de Deus de uma forma terrena. Quando se fala em reino de Deus, eles acreditavam que Jesus, ou o Messias prometido, o Messias aguardado, o Messias profetizado, em especial por Isaías, citado aqui nesse texto, traria um grande exército, né, toda a pompa real, toda a majestade, derrubaria os imperadores, derrubaria César, derrubaria, né, o governador Pilatos, derrubaria toda a estrutura daquele momento, a estrutura romana, e assumiria o poder, libertando os povos, né, em especial o povo hebreu, do domínio dos impostos, da opressão. Para eles, o Messias viria
nesse intuito. O reino de Deus para eles era algo mais visível. E Jesus sempre falava, é chegado o reino de Deus, chegado o reino de Deus, mas visivelmente estava tudo igual, nada tinha mudado. Mas o reino de Deus, em seu sentido mais amplo, mais lato da palavra, obviamente o reino de Deus é todo o universo. Até o inferno é dominado pelo reino de Deus. Tudo, Deus domina tudo. Não, os planetas, as galáxias, tudo pertence ao reino de Deus. A minha vida, esse lugar, esse país, esse planeta é reino de Deus. Mas, visualmente, para quem vivia naquela época, reino de Deus era alguém que derrubasse o sistema atual e assumisse o poder. E quando falava, através de palavras, quando Jesus proferia cada uma das suas parábolas, eles ficavam mais ainda sem entender. Na vontade, no fundo do coração dos discípulos, das multidões que seguiam Jesus, eles estavam esperando a proclamação da independência, a proclamação do grito de liberdade. Eles estavam esperando alguém que batesse de frente com o governador, com Pôncio Pilatos, com o imperador, com o César. Eles queriam briga, eles queriam reino, eles queriam alguém que, da linhagem de Davi, como já tinha sido profetizado, né, assumisse dizendo assim, eu sou da linhagem de Davi e vou assumir o trono, e agora é comigo, e através de uma guerra, de derramamento de sangue, assumisse o poder. Só que o reino de Deus, o grande objetivo do reino de Deus, não é assumir o poder terreno, porque isso para Deus nada significa. Tudo Ele já domina. Diz que não há autoridade constituída se não for por Deus. Todas as autoridades é Deus quem permite. Então Jesus não precisava tomar um poder de Pilatos que já é dele. Ele já domina acima de Pilatos. Ele já é rei dos reis. Ele já é senhor dos senhores. Ele já é todo poderoso. Ele já é o rei do universo. Antes da fundação, ele é. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, ele não precisa tomar o poder do César, nem de Pilatos. E aí os discípulos ficavam sem entender e perguntaram ao Senhor, o que quer dizer essa parábola? E aí Jesus, ele quer nos ensinar grandes verdades sobre todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas, apesar da semente ser igual, de acordo com o solo, teremos um resultado diferente. E aqui a primeira verdade que eu aprendo é o seguinte, não é o pregador que faz milagre, não é o pregador que faz um movimento espiritual, não é o pregador que salva, não é o pregador que cura, não é o mensageiro, mas sim a mensagem, é a palavra que tem poder. Então algumas pessoas dizem, olha, eu não gostei da pregação hoje. Hoje eu gostei da pregação, mas na verdade, se tivesse sendo pregado a palavra, sempre estaremos aprendendo alguma coisa, sempre estaremos crescendo espiritualmente, sempre estaremos sendo abençoados, sempre estaremos amadurecendo, sendo exortados, independente de quem é o pregador, esteja sempre no culto. Deus é quem vai falar. E aqui, além dessa primeira verdade, de que é mais importante a mensagem do que o mensageiro, a gente consegue identificar 4 tipos de pessoas que escutam a palavra de Deus. Então eu quero ser mais abrangente. Dá a entender que a gente está semeando a palavra só apenas no cunho evangelístico, na estratégia de evangelizar, de ganhar vidas para o Senhor. Mas o texto não relata isso. Sempre que a gente vê na cabeça, ou o semeador saiu a semear, a semente, só vem na cabeça da gente uma pregação para conquistar vidas para o Senhor Jesus, para ganhar almas, não é? Para trazer pessoas para Cristo. E o texto não fala disso. O texto fala muito mais para quem já ouve a palavra, para quem já conhece a Deus, para nós que já estamos na igreja, que já somos crentes, que já temos compromisso até com Deus. E aí vamos entender, navegando aqui nesse texto, que há pelo menos aqui 4 tipos de crentes diferentes. O texto aqui não fala de pessoas
estrangeiras. Nesse momento, Jesus estava pregando só para judeu, o povo mais religioso que existia de todos os tempos, e ainda é. Até hoje, ninguém consegue competir religião com o judaísmo. Então, Jesus está pregando aqui para quem já conhecia a palavra, para quem já tinha conhecimento, domínio. Uma criança judia, até os seus 14 anos, ela já consegue decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela cita o Pentateuco, ou para eles, a Torá. Até os 20, 21 anos de idade, ela já lê todo o Pentateuco decorado e todos os profetas. E se for levita, e se for sacerdote, for rabino, muito mais. Até os 30 anos, ninguém pode nem usar a palavra rabi. Eles só aceitam que o título de rabi só a partir dos 30 anos. Antes dos 30 anos, ele não considera que a pessoa tem experiência suficiente para ser chamado de mestre. Olha que interessante. Então, eles são muito religiosos, eles gostam mesmo, né, de toda a questão de ritual, de citação, decoram, levam muito a sério a questão da leitura bíblica. Então, Jesus está falando para um público conhecedor da palavra, conhecedor de Bíblia. Pelo menos a Bíblia disponível naquela época, não a Bíblia como nós conhecemos hoje, com os seus 66 livros, que foi escrita e foi unida só na Septuaginta, já bem depois de Cristo. Mas, vamos entender então quais são esses tipos de crentes, trazendo para os nossos dias. O texto diz que o semeador, saindo para semear, caiu um pouco de semente à beira do caminho. Esse à beira do caminho, ele fala um pouco assim, daqueles crentes que estão um pé dentro, no caminho, e um pé fora do caminho. Até recebem a palavra de Deus, mas não estão no caminho. E mais à frente, Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo está conectado. Toda a Bíblia é 100% conectada em concordância o tempo todo. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Não há dúvida em nenhum texto bíblico explicado pela própria Bíblia. Então, quando Jesus fala que a semente caiu à beira do caminho, está bem claro aqui que ele já se intitula, ele já cita que ele é o caminho, mais à frente. Então, algumas pessoas não estão 100% no caminho. São desses crentes, desse tipo de crente que Jesus está falando aqui. Recebem a palavra, mas rapidamente perdem. Porque recebe a palavra, mas não vive a palavra, não pratica a palavra, não anda na palavra, não medita na palavra. Então o maligno vem e arrebata. Ou são pessoas que vêm, até admiram, até creem em Deus. Eu costumo dizer até que são, né, de forma assim, ateísmo prático. O que é um ateu prático? Ele não diz que não acredita em Deus. Ele diz que acredita em Deus. Só que ele não vive com Deus. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na semana toda, não se fala em Deus, não usa a Bíblia, não tem comunhão, não ora. Só no domingo que ele aparece na igreja. E tem mais tempo fora do caminho do que tempo no caminho. É claro que a frequência de estar na igreja não quer dizer comunhão e vida com Deus. Eu estou dando apenas um exemplo genérico. É bem provável que exista pessoas que só possam estar na igreja no domingo devido às suas ocupações, mas que jejuam, que oram, que buscam, que meditam, que lêem a palavra. Tem ou não tem gente assim? Tem também. Mas, entenda o raciocínio. Há pessoas que não aprofundam a palavra, não aceitam a palavra na sua vida. As multidões seguiam Jesus. As multidões estavam ali pelos milagres. Jesus fez a primeira multiplicação de pães e peixe, fez a segunda multiplicação de pães e peixe, e a multidão só aumentava. Tinha mais gente interessada na bênção e não no abençoador. Até que o discurso começou a ficar pesado. Jesus fala, olha,
quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não receberá a vida eterna. Aí as pessoas começam a dizer, esse discurso é muito duro. E hoje não teve multiplicação de pães e peixes. E diz a palavra de Deus, os evangelistas, que a partir daquele momento, muitos deixaram de seguir Jesus. É tanto que Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês também não vão querer ir embora, não? Então chega um momento que essa palavra, apesar de ser super edificante, há momentos que ser crente é pesado, é difícil. Vem, como mais à frente, outros exemplos, nós vamos estar discernindo a partir desse próximo exemplo, de que ele até se dedica um pouco mais, ele até se sacrifica um pouco mais dentro da igreja, se compromete mais, e aí vem o segundo tipo de crente. São aquele que recebe a semente quando ela cai entre as pedras, entre os pedregais. Esse já tem um pouquinho de solo, mas é um solo muito raso, porque é um solo rochoso. Ele recebe com alegria, aquele crente que dá muita glória a Deus, muita aleluia, mas no seu dia a dia ainda não está completamente dedicado, ainda não se entregou totalmente às coisas de Deus. Ainda é aquele crente que vive de congresso, que gosta de festa, que quando tem festa na igreja ele aparece, né? Que quando vai ter um avivamento, que tem um pregador de fora, ele é o primeiro a sentar no banco da igreja. Aí quando não tem mais o avivamento, ele desaparece, passa uns domingos sem vir, depois ele aparece de novo. Não, na ceia eu vou, na campanha, quando tem uma campanha, ele aparece. É aquele crente que faz mais um pouquinho do que o outro, tem mais sede, mas ainda não se entregou por completo, ainda não está nadando no rio da graça, ainda está com águas pelos joelhos. E aí diz a palavra que ele não tem raiz. É aquele crente que não vem para a escola dominical, né? Que não tem o prazer de fazer um estudo bíblico, que gosta mais de culto avivado, mas a sua leitura dentro de casa, a sua dedicação, a sua meditação, fica em segundo plano, tem tempo para tudo, mas não tem muito tempo para ter um relacionamento com Deus. E o Tiago, ele fala, crescendo na graça e no conhecimento. Esse conhecimento é o nosso relacionamento com Deus. Não tem como você conhecer alguém se você não passa tempo com ele, não é? Às vezes a gente, não, eu oro todos os dias, mas é aquela oração de 5 minutos que só a gente fala. Diz que a oração boa é quando a gente ora até ouvir Deus falar, não é oração, porque Deus nos escuta, mesmo que eu não abra a minha boca, Ele já está escutando e respondendo. Mas a oração boa não é a sua oração só que eu falo, é a oração que eu também deixo Deus falar comigo, que a sensibilidade, que esse relacionamento acontece, eu abro a palavra e Deus fala comigo através da oração e da leitura bíblica. Isso é a intenção de Jesus Cristo nesse exemplo. Não tem raiz, e por falta de raiz, muitas vezes a planta morre. Ela bate ali naquela rocha, não tem mais como crescer. Se não tem mais como crescer, ela perde força, ela não tem nutrientes e acaba morrendo. Porque ele não quis criar raiz. E aí chega o terceiro tipo de crente. Esse é um crente bem mais animado. Já se batiza, já se torna um membro da igreja, já começa a trabalhar no departamento de escola dominical, já faz parte de missões, já quer trabalhar no círculo de oração, já tem um cargo eclesiástico. Como eu já vi pessoas que começam naquele corre-corre. Eu sou nascido e criado na casa do Senhor, graças a Deus, tive esse privilégio de nascer num lar cristão. Então eu acompanhei ao longo de toda a minha vida pessoas que começam aquele corre-corre, né? No 380, no vapor de 1000 graus, depois cansam, depois começam a olhar para o lado, olhar para o outro, começa a dizer feito Asaf disse, eu começo a ver que o ímpio está prosperando, que está dando tudo certo para o ímpio, será que vale a pena mesmo?
tanta oração, tanta consagração, tanta leitura bíblica, será que vale a pena mesmo? E começa a desanimar. Eu já vi muitos. Ao longo desses meus 38 anos de vida na casa do Senhor, muita gente começou muito rápido, com muita velocidade. Mas permite, como a Bíblia está dizendo aqui, que as seduções das riquezas, que as paixões por esse mundo, que as angústias, que a perseguição, que os compromissos sufoquem. Sabe aquele crente que, poxa, pregava tão bonito, você via Deus usando ele, cantava tão bonito, era o primeiro a chegar, era o último a sair do culto, participava de todas as campanhas e não está participando mais. Pedia que Deus abrisse uma porta, aí Deus abriu a porta. Quando Deus abre a porta, não, agora eu estou muito ocupado. Esse terceiro tipo de crente que está falando aqui. É um crente que cresceu na graça, cresceu no conhecimento. Mas os espinhos do mundo, o que são os espinhos do mundo? Não, vou estudar agora vou fazer minha faculdade. Aí termina a faculdade, pós-graduação, termina a pós-graduação, mestrado, doutorado. Daqui a pouco está escrevendo um livro, daqui a pouco está dando aula em 2, 3 universidades e não tem um equilíbrio. Aí você vai atrás dessa pessoa que tem muito sucesso nessa área, cheio de problema familiar, cheio de problema fisiológico, cheio de problema social. Não quer dizer, isso eu estou dando um exemplo genérico, não quer dizer que toda pessoa muito bem-sucedida fracasse em outras áreas. Há pessoas que são bem-sucedidas em todas as áreas. Digo, na saúde física, na saúde emocional, na saúde familiar, na saúde social, na saúde espiritual. Obviamente, todos nós queremos ser bem-sucedidos, todos nós queremos prosperar. Mas a Bíblia vem dizer, nesse sentido, de que a gente precisa ter um equilíbrio, de que se nós não estivermos atentos, as coisas desse mundo vão sufocar em nós a palavra, e nós vamos perder força. Você sabe que quando você está longe da fogueira, você vai ficando frio. Quando você está se aproximando da fogueira, do altar, você fica mais frio ou mais quente? Mais quente. Então, é claro que nós queremos que você seja bem-sucedido, que você prospere no seu estudo, nos seus negócios, né, que você tenha tempo para a sua família, mas tudo precisa ter equilíbrio. Quantas e quantas pessoas eu já vi, crentes em Jesus, jovens, cheios da glória de Deus, aí entram na faculdade. Aí começa a estudar Karl Marx, começa a estudar socialismo, começa a estudar os filósofos, começa a estudar sociologia e assim vai. Aí começa a esfriar, mas não era bem assim, e mais ou menos, e já era. Lembro de um rapaz da nossa igreja, lá em Pernambuco, que chegávamos a cantar juntos no mesmo coral. Mas se tornou estudante de história. Daqui a pouco, professor de história, mestre em história, doutor em história, filho de crente, cheio da graça de Deus, mas o doutorado dele foi sobre carnaval. E foi esfriando, e foi esfriando, foi esfriando, e foi esfriando. Daqui a pouco já era homossexual. Falta de equilíbrio. E esse ano, adoeceu, foi parar no hospital, pesquisa dali, praticamente ninguém descobriu a causa da doença. Poucos dias de internado, UTI. No leito do hospital, voltou para Jesus. E mais alguns dias de UTI,
Adeus, planeta Terra. Da minha idade, já está internado, já está enterrado. Quantos meses faz isso, Carlos? Mês de março. As riquezas do mundo sufocam. Quem nunca conheceu, eu estou citando um exemplo, eu posso citar 200 exemplos. Quem nunca conheceu alguém que era tão cheio da glória de Deus, tão cheio de Deus, mas permitiu que as seduções dessa vida, que essas riquezas, não é riqueza aqui só dólar, só real, não. São riquezas, cada um, o título para alguém é uma riqueza, a farda para alguém é uma riqueza, o jaleco para alguém é uma riqueza, o patrimônio para alguém é uma riqueza. Há pessoas que simplesmente se afastam de Deus, não é da igreja, se afastam de Deus. E começa a ver defeito em tudo. Daqui a pouco, ele entra na tribo dos desigrejados. Quem já ouviu esse termo? Desigrejado. Você é crente? Eu sou crente. Não, mas eu sou evangélico não praticante. Agora tem esse termo também. Evangélico não praticante. Eu sou evangélico, nascido e criado, mas eu sou não praticante. Faz muito tempo que eu não vou para a igreja, porque se eu estivesse indo para a igreja, eu era praticante. Já quando estou indo para a igreja, eu sou não praticante. Já tem esse termo. E aí o tempo vai passando, vai esfriando. Quantos e quantos amigos meus começaram a ganhar dinheiro, começaram a prosperar. E aí o tempo do lazer, ou o tempo da dedicação aos negócios, é maior do que o tempo de estar na presença de Deus. E aí Jesus ensina uma lição poderosa, quando está visitando os seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. E Jesus está ali conversando, ensinando. Imagina você ter o privilégio de sentar com Jesus e Jesus te ensinar. Seria bom, seria maravilhoso? Maravilhoso. E aí Maria está ali, e Marta se incomoda. Marta preocupada com a comida, daqui a pouco esse povo está aí, está todo com fome, eu estou sozinha aqui na comida. Jesus, ela interrompe Jesus e diz: Jesus, não é possível que o senhor está achando que isso é certo. Maria está aí, manda Maria vir para cá, me ajudar aqui na cozinha. Aí Jesus fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Você que está aqui essa noite escolheu a melhor parte. Você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso. Não existe coincidência, existe cristoincidência na tua vida. É Deus que quer falar contigo. Nesse momento, que esse semeador, que não está escolhendo terreno, ele está pregando para todo mundo, está jogando semente em todo tipo de solo. Outra verdade que a gente aprende com esse texto, que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Devemos dar a palavra, amar, acompanhar, ajudar todas as pessoas que estão à nossa volta. A porta da igreja está aberta para todas as pessoas, com todo tipo de pecado. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Cada um tem seus pecados prediletos. Mas há aqui a glória de Deus, há aqui a autoridade de Deus, aqui a presença de Deus, que purifica, que limpa, que restaura, que regenera, que transforma pela palavra. O que eu posso fazer? Trabalhar no solo. Se a semente não muda, se a pregação é sempre a mesma, se a fonte é sempre a Bíblia, se a semente é uma só, o que eu preciso fazer? Mudar o solo. Então a grande pergunta essa noite para mim é quem eu sou. Desses 4 tipos de solo, desses 4 tipos de crente, quem eu sou? Se eu sou o crente que ouça a palavra, mas não leva a sério, não dou atenção, estou vendo, mas não estou vendo, estou ouvindo, mas não estou ouvindo, eu estou aqui, mas não estou aqui. Como assim, Natanael? Ele está aqui de corpo presente, mas a mente
só Deus sabe aonde está. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Glória a Deus. E o último crente é o crente que é boa terra. Ele aceita a semente, dá fruto, a árvore cresce, se torna frutífera. Frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Então, para aquela comunidade que ainda não conhece, né, o processo industrial, que não conhecia ainda toda a revolução industrial, faz sentido. Jesus, principalmente para a Palestina daquela época, fazia muito sentido para eles ouvir falar que em determinado solo a semente prosperou. Eu não sei se você já teve curiosidade de estudar um pouco atualmente o que é o solo em Israel. O mesmo solo em Israel dessa época era o mesmo solo que há no Egito até hoje. No Egito, quem já foi, eu tenho um sonho, né, desde criança, de andar por aquelas terras da história bíblica, sei que Deus é poderoso para realizar, mas estudando, pesquisando, eu sempre noto que o Egito é aquilo antigo, é aquilo sujo, aquele terreno arenoso, aquele terreno que não é bem adubado, que não é bonito. Aí você vê na fronteira de Israel, já tudo bonito, tudo arborizado, tudo prosperando, agricultura poderosíssima. Israel não tem praticamente nenhuma fonte agrícola, né? Não tem tradição, não tem um terreno agrícola, e é um dos grandes produtores mundiais na agricultura. Isso é o quê, irmão? Isso é a bênção de Deus naquele povo. Mas naquele momento, como eles tinham ainda como agricultura sedentária, aquela agricultura antiga, fazia sentido para eles que em algum solo qualificado, poderia render muito, 30, 60 ou 100 frutos. E aí eu vejo que a palavra de Deus ela pode fazer na vida de alguém que recebe apenas uma semente. Olha que interessante. No versículo 8, diz assim, e outra o quê? Outra semente caiu em boa terra. Veja só, quando Deus pega apenas um homem. Eu vi o pastor Brella pregando aqui domingo, e eu chorei praticamente a pregação toda. Quem estava aqui domingo foi maravilhoso. Por quê? Porque o que Deus pode fazer apenas com um homem que recebeu uma única semente. Uma única semente, um único homem, uma única mulher na mão de Deus, disposta a se entregar, totalmente produz a 30, a 60 e a 100 por um. Olha que coisa linda. Quando não há retrocesso, eu costumo dizer que quando você passa numa ponte chamada Evangelho, Porta da Graça, e que você destrói a ponte e não tem mais para onde voltar, você não olha mais para trás. A Bíblia diz que quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Esse é que Deus quer usar, é você que Deus quer usar, é você que Deus quer levantar, é você que Deus quer enviar na casa das pessoas, nessa cidade, nos lares. Você não vai no lar das pessoas, não é simplesmente para fazer um serviço, é boca de Deus, é Deus te usando naquele lugar. Abre a tua boca, é Deus querendo fazer você frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Ei, Deus vai te usar. Não só é usado quem está aqui na igreja, que faz uso do microfone, que tem oportunidade, que tem um cargo na igreja. Digo mais, as pessoas que mais são usadas são as que não usam o microfone. As pessoas que mais são usadas por Deus são as que não precisam de microfone para transmitir uma mensagem de Deus. Você com a sua vida, com o seu exemplo, tem alguém te observando, tem alguém sendo edificado, porque Deus é contigo, porque você canta aquele hino quando está em serviço. É Deus na tua vida falando ao coração de alguém. É 30, é 60 e é 100 por um. E a pergunta que eu me faço nessa noite é: que tipo de crente eu sou? Se é o crente que viu a semente na beira do caminho, se é o crente que está com o coração ainda meio duro, de rocha, tem pouca terra, que a semente cai, nasce só um pouquinho, depois morre, ou se é aquele crente que até dá alguns frutos, até alguns passos na igreja, se anima, mas depois se dedica a outras coisas, tem foco para outras coisas, que é mais importante a piscina
do que vir à igreja, que é mais importante, mais um trabalho, trabalhar mais e mais um trabalho. Tem gente que trabalha de domingo a domingo, há 10 anos, há 20 anos, e não ficou rico, e não vai ficar rico. E às vezes está fazendo, não é coisa errada, não está pecando. São coisas boas, são coisas necessárias. Mas o problema está que o desequilíbrio, qualquer desequilíbrio, sufoca a minha espiritualidade, sufoca a palavra. É isso que esse texto está nos ensinando. Para que possamos vigiar, para que possamos estar atentos e sensíveis. Que nada pode tomar o tempo de Deus nas nossas vidas. Que nada pode tomar o primeiro lugar. Que nada pode reinar no nosso coração, a não ser Deus Todo-Poderoso. Nada. Esse é o problema. Há quanto tempo você não fala no idioma dos anjos, nas línguas espirituais? Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Qual foi a última vez que Deus te usou em profecia para alguém? Ou talvez você nunca nem foi batizado com o Espírito Santo. Você consegue se enxergar no nível de conhecimento de Deus, no nível de espiritualidade? Você consegue observar que você poderia estar muito mais além? Que você poderia estar nadando na glória de Deus, nesse rio maravilhoso? Mas que você se contenta apenas em dar um mergulho por semana e sair do rio? Você consegue observar que você poderia estar muito mais além com Deus? Você consegue entender? Você consegue identificar? Você consegue entender que a palavra é a única forma de você prosperar em todas as áreas? E que sem a palavra de Deus na sua vida, todo sucesso vai ser fracasso em outras áreas. Nenhum sucesso financeiro vale um fracasso espiritual. Que adianta? Jesus Cristo vem falar mais à frente. Veja como todos os textos estão 100% conectados. Jesus Cristo vem falar mais à frente. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mais uma vez é a parábola do semeador. Essa parece ser a principal das parábolas, que Jesus fala o seguinte para os discípulos: se vocês não estão entendendo essa, como é que vocês vão entender as outras? Essa parece ser a principal. Por isso que Jesus faz questão de explicar a parábola. As outras ele praticamente não explica, só cita. E fica para cada um entender. Essa Jesus faz questão de explicar. Quanto tempo eu vou ficar sentado no banco da igreja sem dar frutos? Se eu não estou dando frutos a 30, a 60 ou a 100 por um, significa que ainda estou no máximo no terceiro tipo de crente, naquele que recebe com alegria, até tem um compromisso, até vem para a igreja, até tem um cartãozinho de membro, até sabe da paz do Senhor, sabe o Salmo 23 decorado, abre a Bíblia dentro de casa, a Bíblia fica aberta no Salmo 91. Ele é até religioso, mas não dá fruto. Se não está dando fruto, mais cedo ou mais tarde, vai ser sufocado. Isso é a Bíblia que está dizendo. Vai esfriar. Porque o que faz um crente frutificar é porque ele tem raízes profundas. O texto é revelador. Se eu não estou dando frutos, é porque eu não me tornei uma árvore
grande suficiente, ou enraizada suficiente, para poder frutificar. Se eu não estou frutificando, eu não estou fazendo uso, e mais à frente ele vai falar sobre a parábola dos talentos, que a um, ele deu 1 talento, o outro recebeu 2 talentos, e mais outro recebeu 5 talentos. É o mesmo sentido da parábola do semeador. Aquele que recebeu 5 talentos, o que é que ele fez? Multiplicou para 10 talentos. Aquele que tinha 2 talentos, o que é que ele fez? Multiplicou para 4 talentos. E aquele que tinha 1 talento, fez o quê? Enterrou. Aí o Senhor veio e disse assim, cadê os talentos? Cada um, ele foi dizendo, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Quando chegou naquele de 1 talento, disse, Senhor, eu sei que o Senhor é duro, e eu fiquei com medo de perder esse seu talento, esse seu dinheiro. Enterrei, escondi para ninguém tomar. Está aqui o seu talento. Aí o Senhor diz assim, se você tivesse pelo menos colocado no banco, teria tido uns juros. Até naquela época já tinha banco. Você não teve coragem nem de colocar no banco. Pois me dá aqui, o que é teu, agora me dá, eu vou dar agora o que tem 10. Já tinha 5, foi para 10. O que tinha 10 foi para 11. E aí ele repete essa frase, que ele diz aqui, no versículo 12. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Ele repete esse mesmo versículo na parábola dos talentos. Olha o perigo. Significa que esse que tinha 1, não entrou no gozo do teu Senhor. Não foi convocado. Não frutificou. Eis aqui o perigo de não frutificar. As implicações de não frutificar são eternas. Como assim, Natanael? Vida eterna ou morte eterna. O crente que não dá frutos, na verdade, ele não foi 100% convertido. Ele até experimentou. Ele até conheceu, ouviu falar, mas não aguentou o discurso completo. Ele não se tornou discípulo de verdade de Jesus. Como assim, Natanael? Há um processo. Ninguém chega hoje e amanhã, sábado, já é um discípulo completo de Jesus. Ele precisa ser discipulado. Observe o que aconteceu com Pedro. Pedro já estava andando há anos com Jesus. Inclusive, aqui no primeiro versículo, tendo Jesus saído de casa naquele dia, Jesus estava na casa de Pedro, em Cafarnaum. Quando ele sai, ele começa a andar ali no mar da Galileia, né? Não a praia como as praias que a gente conhece bonita. Na verdade, a praia ali, o mar da Galileia, é um lago grande, é um grande lago, né? E parece ser tão grande que é chamado de mar, mas na verdade é um lago. E Jesus estava na casa de Pedro. É tanto que o evangelista Mateus aqui, ele cita que Jesus estava saindo de casa, mas Jesus não tinha casa. Mais à frente, você lendo com mais cuidado, os evangelhos diz que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça, porque o ministério de Cristo era um ministério móvel. Jesus é o primeiro pregador itinerante, né? Então, cuidado quando você joga pedra em pregador itinerante. Jesus foi o primeiro pregador itinerante. Então, tendo Jesus saiu de casa naquele dia, da casa especialmente de Pedro. Então, existia um relacionamento muito próximo entre Jesus e Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus não tem raiva de sogra, né? Ele curou a sogra de Pedro, né? Jesus teve aquele momento maravilhoso que testou a fé de Pedro, onde Pedro andou sobre as águas com Jesus Cristo. Olha que cena maravilhosa. Imagina que privilégio Pedro teve. Pedro foi aquele homem que teve aquela revelação, quando Jesus pergunta, o que é que estão dizendo por aí sobre mim? Aí os discípulos começam a dizer, olha, uns dizem que o Senhor é Elias. Porque Malaquias profetiza que mais à frente, iria alguém preparar o caminho do Senhor na virtude de Elias.
Outros dizem que tu és João Batista. Aí Jesus fala assim, mas João Batista já veio e já foi. Pedro toma a palavra e diz o quê? Tu és o Cristo. Tu és o Messias, tu és o cumprimento das promessas. Tu és o Filho do Deus vivo. Olha que palavra poderosa saiu da boca de Pedro. Aí Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou. Só que nessa mesma reunião que Pedro está tão cheio de revelação de Deus, Jesus chama a atenção de Pedro. Pedro não era 100% convertido, Pedro estava no caminho da conversão. Aí Jesus começa a explicar, olha, já que vocês sabem agora que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, eu vou ter que padecer, vou ter que me entregar. Ninguém me mata, sou eu mesmo que vou dar a minha vida. Ninguém tem poder de tirar a minha vida, sou eu que vou me entregar por vocês. Aí Pedro, não, Senhor, ninguém vai fazer isso com o Senhor. Eu vou usar a minha espada, eu vou lutar e ninguém toca no Senhor. Eu dou até a minha vida pelo Senhor. Aí Jesus, para trás de mim, Satanás. Numa hora, Pedro estava sendo revelação de Deus. Pedro ainda estava no terceiro tipo de crente aqui, no terceiro degrau. Pedro não era 100% convertido. Aí Jesus fala para Pedro, eu já roguei ao Pai por ti, porque Satanás queria se andar com a tua vida. Mas Jesus estava orando por Pedro. Jesus, pelo amor que tinha a Pedro, Jesus intercedeu ao Pai pela vida de Pedro. Aí Jesus termina dizendo, Pedro, quando você for convertido mesmo, você ainda não é. Quando tu te converteres, confirma para os teus irmãos. Você ainda não está 100% convertido. E andava com Jesus, via todos os milagres, teve todas essas experiências. Era o terceiro tipo de crente. Aí quem é Pedro? Mais à frente, depois que ele vê Jesus ressuscitar, depois que ele nega Jesus 3 vezes, depois que ele tem aquele encontro com Jesus na praia, Jesus que está ressuscitado, tem aquela reunião maravilhosa, Jesus, ao raiar do dia, Jesus prepara peixe assado para eles, e uns pãezinhos, e eles passaram a noite toda. Pedro já tinha ido pescar, já tinha desistido de ser discípulo. Pedro já tinha jogado a toalha. Pedro era exatamente o terceiro tipo de crente aqui, que tinha sufocado, até cria na palavra, até viu milagres acontecendo, até foi alvo de milagre, mas Pedro se sentiu sufocado pelos seus próprios pecados, pela traição que ele fez com Jesus. É tanto que ele estava praticamente sem sua capa, estava nu no barco, né? Ele, sem a parte de cima, para ele significava estar nu. E aí Pedro, a Bíblia diz isso, no João capítulo 21, Pedro pula no mar, porque soube que era Jesus que estava na praia, não queria encarar Jesus de frente, face a face. E aí vai lá, e aí Jesus tem aquele diálogo maravilhoso com Pedro, e diz, Pedro, tu me amas? E aí Jesus regenera Pedro, Pedro passa de desviado para pastor. Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. Depois, mais uma vez, Jesus fala para Pedro, apacenta os meus cordeiros, pastor de pastor. Além de apacentar a ovelha, ele se tornou pastor de pastores, né? Era muito respeitado, se tornou sim um dos maiores apóstolos, juntamente com os outros apóstolos e Paulo. Pedro escreveu uma grande história, e aí sim, Pedro convertido, Pedro cheio do Espírito Santo, começa a dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. A Bíblia diz que Pedro, cheio da glória de Deus, depois do dia de Pentecostes, abriu a boca e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Olha que pesca maravilhosa. Olha como Deus usa quem se entrega totalmente, quem decide a dar frutos na casa do Senhor. Que maravilha. E aí eu entendo a palavra do semeador, que todos nós aqui, temos fases na nossa vida. São os 4 níveis de conhecimento, já para encerrar. Já está chegando o meu tempo. O primeiro nível de conhecimento, de qualquer matéria, inclusive espiritual, o primeiro nível de conhecimento é a pessoa não sabe que não sabe.
Ela não sabe que não sabe. Se você começar a falar para uma pessoa sobre o profeta Ezequiel, mas ela nunca ouviu nada sobre o profeta Ezequiel, então ela é uma pessoa que não sabia que ela não sabia. É o primeiro nível de conhecimento, é o mais básico. Por exemplo, quem sabe pilotar um avião aqui? Alguém sabe? Não sabe. Quem sabe que existe lá no avião um equipamento chamado horizonte artificial? Alguém sabia? Não, então você não sabia que não sabia. É o primeiro nível, o mais básico. O segundo nível, depois que eu falei aqui que existe um profeta chamado Ezequiel, se você nunca ouviu, agora você sabe que não sabia sobre o profeta Ezequiel. É o segundo nível de conhecimento. É quando a semente caiu ali ao pé do caminho, à beira do caminho. A pessoa não estava no caminho ainda, estava na beira do caminho. Só que ele não sabia que não sabia. E aí, as aves, o maligno arrebatou a semente, porque ele não tinha o conhecimento, não tinha a visão. E aí depois ele sabe agora da palavra, mas ele não tem aquela vivência, aquele conteúdo, aquele conhecimento, aquela entrega. Ele não conhece bem. É o segundo nível de conhecimento. O terceiro nível de conhecimento é o terceiro crente que nós vimos aqui. Recebe a palavra com alegria, dá os primeiros frutos, até se batiza, começa a sua caminhada, se torna uma pessoa do convívio cristão, mas depois ele esfria. Agora ele sabe, só que ele não mais pratica. Ele não se tornou uma autoridade no assunto, uma autoridade espiritual. Ele não se tornou uma autoridade no tema. Ele não é reconhecido ainda como uma pessoa de Deus. A pessoa, aquele ali, ele vai na igreja. Ele diz que é crente. Ele diz que é crente, mas faz isso e faz isso. Quem já ouviu esse tipo de discurso? É o terceiro tipo de crente que nós citamos aqui. E tem um quarto tipo de crente, que alguém olha e diz assim, aquela ali é mulher de Deus, não toque nela não. Respeita. Muda até o palavreado quando chega a você, quando você chega no ambiente, porque tem que lhe respeitar, porque você tem a glória de Deus na sua vida, você tem a presença de Deus na sua vida, você é uma autoridade espiritual, tem que lhe respeitar. Esse é o quarto tipo de crente. E aí o quarto nível do saber é quando você sabe, você é uma autoridade e você já ensina. Então, repetindo, primeiro, não sabe que não sabe. Segundo, sabe que não sabe. Terceiro, sabe. E o quarto, sabe e ensina, e discipula, e é exemplo, e dá exemplo, e conquista, e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. E agora eu já encerro. Obviamente, há crentes que estão na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas ainda não nasceram de novo. E a parábola do semeador ela é bem clara, é novo nascimento. Enquanto a palavra não encontrar boa terra, ela não vai se tornar uma grande árvore e dar frutos. O que eu preciso fazer, irmão Natanael? Eu preciso me tornar um bom solo. Eu preciso me tornar uma boa terra. Eu preciso me tornar um crente de verdade. Eu preciso me tornar uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu preciso me tornar uma autoridade espiritual. Eu preciso dar frutos a 30, a 60 ou a 100 por um. As pessoas vão chegar e dizer assim, eu queria que você orasse por mim. É aí que você vê que a pessoa já é autoridade espiritual. Se você nunca ninguém chegou e disse assim, ora por mim, é porque a pessoa não enxerga. Ela até sabe que você é crente, mas ela não enxerga você ainda uma pessoa 100%, totalmente, completamente entregue às coisas de Deus. Mas eu preciso dar mais frutos. Quem precisa dar mais frutos aqui essa noite? Às vezes nós estamos dando fruto a 30, né? Mas podemos dar a 60 e podemos dar a 100 por um. E eu queria orar pela tua vida essa noite. Fica de pé comigo. Glória a Deus. A última coisa que eu quero falar sobre essa mensagem essa noite é que você já sabe que nós podemos mudar para melhor. É que você já sabe
que só a palavra de Deus vai fazer frutificar todos os frutos que você pode dar na casa do Senhor. Todos os planos que Deus traçou para a sua vida, que ainda não aconteceram, porque Deus está esperando você entregar os 100%. Deus é um Deus educado. Deus é um Deus que respeita o livre-arbítrio. Deus não vai forçar você a ser mais crente. Deus não vai te forçar a ter mais tempo de relacionamento com Ele, não. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20 que Ele está na porta, batendo. Deus, Ele não entra pela janela. Deus, Ele não invade. Ele compra a casa com seu sangue. Ele paga o preço da casa. Quando a porta se abre, Ele entra, faz morada. Ele senta na tua mesa para cear contigo. Isso é intimidade. Isso é relacionamento. Mas nós nos relacionamos mais com o seriado da TV. Nós nos relacionamos mais com as redes sociais. Nós nos relacionamos mais com os prazeres dessa vida. Nós nos relacionamos mais com o nosso trabalho. Nós nos relacionamos mais com o nosso estudo. E quando chega de noite, a gente está tão cansado que a gente não tem mais tempo de ler a Bíblia, que a gente não tem mais tempo de cantar 2 hinos, de chorar na presença dEle. Mas Ele está dizendo essa noite: eu quero te ver dando frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. As promessas que eu fiz na tua vida estão de pé. A promessa que Ele tem na tua vida de te usar poderosamente nesta nação não morreu. A promessa ainda está de pé. Ele é o mesmo Deus. Ele tem o mesmo amor. Ele continua de braços abertos te esperando. Eu sei que você sente saudade desse relacionamento. Eu sei que você sente saudade de ouvir a voz de Deus. E você está dizendo assim: faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Você acabou de falar isso. E Deus está dizendo para você: eu quero me relacionar contigo. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer estar no teu acordar, no teu deitar. Deus quer estar no teu caminhar. Deus quer estar no teu trabalho contigo. Deus quer estar em cada passo. Deus quer te acompanhar como um Deus amoroso, como um pai. Cuida dos filhos. Deus quer te colocar nos braços essa noite. Deus te ama tanto. Não se afasta mais. Não deixa que nada mais sufoque o teu relacionamento. Não deixa que esse relacionamento esfrie por mais nada. Nenhum sucesso na tua vida vale o teu fracasso espiritual e perder tudo, perder toda a tua vida. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus
Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto? Porque eu te amo. Ele é o mesmo Deus. Nada pode impedir os teus frutos. A Bíblia diz que você vai dar frutos na estação própria. Chegou o tempo de Deus fazer você dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Ei, Deus vai abrir a tua madre. Você não é mais estéril na casa de Deus. Não, Deus vai te dar filhos na fé. Deus vai te levantar como pai na fé de muita gente. Deus vai te levantar como discipulador, como ganhador de almas, como instrumento dele nessa cidade. Deus te chama pelo teu nome essa noite. Não dá mais para a gente ficar fazendo de conta que a gente é crente. Não dá mais só para vir para a igreja, participar dos cultos, achar lindos os louvores, achar bonito o sermão, e quando sair por essas portas, só ficar esperando o próximo culto. Não, é hora dessa igreja sair e conquistar aquilo que Deus pré-planejou para que nós possamos conquistar. Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te... É você que Deus vai usar. Não é por acaso que Deus reuniu um povo essa noite. Deus quer te usar. Toma posse dessa palavra. Abre a tua mão e diz assim: eu recebo toda a palavra vinda de Deus para a minha vida. Eu quero ser instrumento, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser tocha nas mãos de Deus, eu quero ser flecha que acerta o alvo nas mãos de Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que foi escolhido para estar aqui essa noite, você que nos ouve, nos assiste pelas redes sociais, procura apresentar-te a Deus. Vai chegar o dia que estaremos diante de Deus e as nossas obras serão passadas no fogo. Iremos descobrir obras de palha, obras de ferro, de bronze, obras de ouro. Estende a tua mão para fazer a obra do Senhor. Procura o teu pastor e diz: pastor, estou aqui para trabalhar para Jesus. Se apresente no campo de batalha. Faça como fez Davi. Se apresente, mesmo sem ter ainda
todas as armaduras de um guerreiro, Deus vai te revestir de poder e autoridade. Ele vai abrir a tua boca e vai encher no momento certo, vai te ensinar o que você vai falar. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Deus está contigo. Não temas, não desanimes, não recua, não olhes para trás. Siga adiante, Deus vai te usar poderosamente. Pastor Tiago, glória a Deus.